tema de hoje é sexualidade. Eu vim bater um papo com a doutora Helena Moreto, ginecologista, blogueira, sucesso nas redes sociais. Quem a conhece sabe que aqui o papo é reto, sem vergonha mesmo. Vamos lá conversar um pouco com ela? Dá pra falar em sexualidade humana sem gerar dúvidas? Sem ficar com um pouquinho de vergonha? Mas hoje não tem essa aqui não, tá? O bate-papo é com ela, doutora Helena Moreto. Doutora Helena Moreto, e a conversa é aberta. Muito obrigada, doutora Helena. A conversa é aberta porque quando fala de sexualidade humana, Rose, não tem jeito. Tem dúvida, tem tabu, tem pergunta, tem vergonha, tem um monte de sentimento junto. Como é que você lida com isso diariamente no seu consultório, doutora Helena? Rose, eu tenho uma pós-graduação em sexologia clínica, né, que é a parte médica da sexologia. Mas, na realidade, as pessoas, elas têm muito tabu com relação à própria sexualidade, né? Então, se a gente procurar o termo que define sexualidade, nós vamos ver que a sexualidade é como a pessoa se vê com relação ao sexo, com relação à pessoa erotizada, a pessoa como um órgão erótico, né? Então, isso depende de pessoa para pessoa. Então, nós podemos ver que o ser humano, desde pequeno, ele passa pelas fases, né, de crescimento e tal. E nós podemos observar que ele toma consciência do sexo já lá na idade bem pequena, 4, 5, 6 anos, que é a descoberta do sexo. Inclusive, é ali que acontece, nessa época, o primeiro orgasmo. É quando a menininha se toca, o menininho toca no luluzinho e tal, não como uma sensação erótica, mas como uma sensação prazerosa. A descoberta do corpo já começa Já começa lá embaixo, na idade, bem tenra idade mesmo. E a gente pode observar que é muito prazeroso. Então a criança, ela descobre o órgão genital dela e ela tem vontade de se tocar, de se estimular, porque é prazeroso. E aí a gente vê que é quando vai acontecer os maiores problemas que eu, como você me perguntou, como é que eu lido com isso no consultório, é quando vai acontecer os maiores problemas que eu vou lidar no futuro. No futuro. Falta ali, bom, acredito eu que sim, porque eu sou mãe, tenho uma adolescente em casa, tenho um menino de 5 anos, e de fato é difícil falar porque eu não fui educada dessa maneira. Assim mesmo. Como que eu vou reproduzir algo que eu não aprendi a fazer? Sim, não é fácil. Não ensina você a fazer isso, a vida te ensina algumas coisas. Mas é nessa hora ali, de 4, 5 anos, em que a mãe, o pai, o casal que cria essa criança, família, deve iniciar essa conversação de maneira ainda lúdica? Na realidade, a gente lida dessa forma, Rose. Como você falou, né, a escola joga para a família joga para a escola para falar de sexualidade, acaba um não fala, o outro não fala e segue a vida sem ninguém ter essa informação. Não toca, ainda é bastante tabu, apesar de toda essa explosão, né, globalização da informação. Então, essa questão da infância, quando a criança tem o primeiro orgasmo, que ela descobre o prazer sexual sem ser ainda erotizado, o que acontece? Nessa época, a criança está se tocando como se ela estivesse brincando, como se ela estivesse coçando a cabeça. E às vezes, várias vezes, ela é surpreendida pelo adulto, pela mãe, pelo pai, pela avó, por quem cria essa criança. E aí você imagine uma menina, né, uma mocinha, uma nenenzinha, tá tocando a periquita ali e tá gostoso e ela tá mexendo e aí chega essa mãe ou chega essa avó e bate na mãozinha dela. Tira a mãozinha daí. Interrompe de forma negativa. De uma forma, vamos dizer, não só negativa, restritiva, onde a criança vai aceitar aquilo, vai encarar aquilo como é feio, é sujo, é pecado, mamãe não gosta, papai do céu não gosta, tira a mão daí, isso é feio. Papai do céu não gosta, mamãe vai ficar triste. Então, como isso é abordado nessa época, vai gerar lá na frente
o seu relacionamento com a parte sexual. Já começa aí, né? Até um preconceito com o próprio corpo nesta fase, Também. né? Porque é um pouco proibido. Eu também posso querer fazer escondido, porque, como você mesma disse, é prazeroso, mesmo não sendo erótico, sim, mas a criança acha aquilo satisfatório naquele momento. Porque a função sexual é uma função do ser humano. Então a gente tem o ato de comer, de dormir, de se alimentar, de se relacionar. Tem o relacionamento sexual também, isso é fisiológico. Isto é do ser humano. Todos nós temos a função sexual inerente ao ser humano. Na sua visão, qual é a maneira apropriada de fazer ali a abordagem com essa criança nesse momento? Quando a mãe, a família lida com esse momento? Tá, então você pegou, por exemplo, seu filho, né, mexendo no luluzinho e tal, você prestou atenção, você vai desviar o foco. Primeiro, se aquilo você está considerando como normal, por exemplo, ele mexeu no luluzinho, mas ele está brincando com os brinquedos. Ele automaticamente vai, estimulou, ficou gostoso e tal, mas ele continua com os brinquedinhos. Não faça absolutamente nada. Nada. Você prestou atenção. Segunda opção, você está vendo que ele está muito focado naquilo, né? Ele está estimulando demais, ele não quer brincar. Se ele está assistindo um desenho animado, ele só quer ficar mexendo no luluzinho, ou a menina mexendo na periquitinha. Então, você vai desfocar essa criança. Como? Você chegou perto dessa criança, vem cá que mamãe vai te mostrar um brinquedinho que mamãe arranjou aqui. Olha só quando você desfoca. Interrompe colocando a atenção da criança em outra coisa, de uma forma bem tranquila, não traumática, de uma forma que a criança vai abandonar aquele comportamento que pode estar sendo, vamos dizer assim, muito frequente nessa situação. Nós estamos lidando aqui agora muito frequente, e desfoco ele para outra coisa. Suave. Suavemente. Vamos desenhar. Mamãe arranjou um lápis de cor, vamos desenhar com mamãe aqui. Deu o estalo, desfocou, voltou. E mesma coisa com a menina. Isso na fase ali da infância, 4, 5 anos, né? Vamos adiantar um pouquinho as fases. Iniciou a adolescência. Aí eu vou passar por aquela fase ainda onde menina brinca com menina e menino brinca com menino. Os meninos estão jogando bola, as meninas estão brincando de casinha, né? Hoje em dia isso está bem mais diversificado. A menina joga bola também, o menino também entra na brincadeira e tal. E aí vai haver uma mudança de comportamento por volta da pré-adolescência, que hoje está assim, a gente estendeu muito. Quando começava a adolescência? Há um tempo atrás a gente achava que começava até dos 10 anos para frente, em torno de 11, 12 anos. Isso caiu por terra, né? Hoje em dia a mocinha, ela tem o desenvolvimento sexual bem mais precoce. A gente já aceita até a primeira menstruação com 9 anos, né? Então essa criança, ela vai começar a ter um olhar mais sexual, né? Começa a aparecer o brotinho mamário, os pelos, ela começa a pedir o sutiãzinho, né? O rapaz começa a perceber que começa a aparecer pelinhos, pelo no subaquinho, pelo no pinto, o pinto cresce, e aí um já começa a ver o do outro e tal, e começa então a pré-adolescência ter essas mudanças corporais, porque os hormônios estão funcionando. Se eu, doutora Helena, nessa fase, eu ali quando a criança não fiz a abordagem necessária que naquele momento, né, por falta de conhecimento, por falta de interação com a criança, não fiz. Mas o meu filho está na fase adolescente, eu já mudei de pensamento, de comportamento, já evoluí como pessoa e quero ali fazer a abordagem. Qual é a maneira mais apropriada, sendo que eu pulei uma etapa lá atrás? Não necessariamente você pulou, porque a maioria de nós passou por essa fase de uma forma tranquila. Nem todo mundo teve essa abordagem da mãe precisar ir lá e desfocar essa criança. Acho que pouquíssimos casos. Né? A gente vê quando é o problema da mãe chegar, para com isso é feio, papai do céu não gosta, tira a mão daí, se papai vê isso vai brigar. Então este é o nosso problema lá da frente. O resto, a maioria, vamos dizer assim, para a mulher, vamos dizer assim, os 50% passou por essa fase de uma forma tranquila. Os outros 50% foi restritivo. Para o homem, isso sempre foi mais permissivo. Sim. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade machista. Totalmente. Machista. Então, o que é o machismo? É quando as coisas são permitidas para o homem
e não para a mulher. Isso é o machismo. Me lembro de um comentário que você fez numa palestra de por que o homem pode, o menino, né, fazer xixi ali, né? E a menina não. A menina não. A menina tem que ser escondidinho, tem que procurar um lugar escondido pra fazer o xixi. Aí eu volto a pergunta pra você. Por que, Rose? Por quê? Também, por favor. Aí a Rose mesmo falou que tem um filhote lá. E aí ele chega e fala: mãe, tô com vontade de fazer xixi, tô com vontade de fazer xixi. Fazer xixi, tá, meu filho? Vão aqui. Vai ali na esquina, bota o Lulu pra fora, bota o Pinto pra fora e faz xixi no meio da rua, na calçada, atrás do carro. E aí a sua filhotinha: mãe, quero fazer xixi, mãe, quero fazer xixi. E aí você começa: deixa eu ver na loja de alguém, na casa de não sei quem e tal. E aí, ou então na praia, quem nunca viu a cabaninha, bota a toalhinha, a cabaninha, ali ela faz o xixizinho. Então, por que, como você perguntou, por que o homem pode e por que a mulher não pode? Aonde está escrito que o homem pode ou que a mulher não pode? Em lugar... Uma questão cultural. Cultural. Então, a gente vê que na sociedade machista, muitas atitudes são permissivas para o homem e não para a mulher. Que o homem pode chegar de madrugada... Ah, mas ele é homem. Ué, mas está escrito aonde? Nós temos direitos e deveres iguais. De um cidadão. O que não é correto para o homem fazer xixi no meio da rua, não é correto a mulher também abaixar a calça e fazer xixi no meio da rua. Depois que você falou isso, eu mudei completamente. E isso cabe a nós. Mães, pais, nós responsáveis por exatamente ensinar que isso não é correto, fazer xixi na rua, nem o homem, nem a mulher. Vamos voltar um pouquinho aqui, doutora Helena. Na questão da adolescência que você ia falar. Deve ser feita a abordagem pelo responsável por esse adolescente. Tá, então olha só, na adolescência vai começar a erotização. Então o que era antes prazeroso somente, era uma sensação gostosa, como se uma criança chupa um sorvete ou come um doce, é prazeroso para ela, mas não é erotizado. Agora, na adolescência, passa a ser prazeroso e erotizado, porque entra a sedução, né, que vem da sexualidade, como eu me vejo a ponto de atrair uma outra pessoa. Então, a mocinha começa a ficar vaidosa, ela começa a querer, ela presta atenção que a coleguinha, ela passa batom, que ela quer uma roupinha mais arrumada da moda, ela pede à mãe um sapato que está usando. E o rapaz também, até a própria mãe fala, bota essa roupa. E ele fala, não, mãe, essa roupa eu não tá usando, essa roupa eu não quero. Ele quer usar o que a tribo usa. O que os colegas estão usando é o que ele também vai procurar se igualar na tribo para poder ter aquele comportamento de igualitário. Bom, na sua pergunta, qual é a abordagem? Primeira coisa, você não precisa chamar o adolescente, olha, senta aqui que mamãe vai conversar com você. Jesus amado, ai. Isso, o menino já treme. Não, você quer matar um homem é falar assim, a gente precisa conversar. Né? Assim, chega pro seu marido e fala isso, a gente precisa conversar. Ele morre, ele corre, ele vai jogar bola, ele dorme, tem dor de barriga. Então, você não vai chamar esse adolescente e falar, senta aqui que mamãe quer conversar com você. Você pode usar ganchos. Quando a sua filha, por exemplo, contar alguma coisa da escola. Mãe, você sabia que fulano de tal tá namorando fulano? Automaticamente, essa adolescente, essa pré-adolescente, ela te contou algo, ela tá esperando alguma coisa de você. Aí você pega o gancho. Porque ela também tem dificuldade de puxar o assunto. Então ela vai por outro caminho e você pega o gancho, porque você é antenada que precisa orientar sua filha. Filha, ela tá não. Quantos anos fulana tem? Mas ela assim, já tá beijando na boca, o pessoal, a família dela sabe, o pai dela vê, é escondido, como que é? Aí você vai coletar algumas coisas, você não vai indagar daquela, mas ela tá numa, né? Então você vai indagar de uma forma suave. Se essa mocinha, por exemplo, já teve a primeira menstruação, você já pode tocar, inclusive, filha, depois que a mocinha fica mocinha, né, que já tem a primeira menstruação, tem até o risco de gravidez, tem risco de doença, se essa mocinha, né, se é sua amiga, vai que ela já está tendo relação sexual com essa. Você tem que falar aberto, com tranquilidade. Sabe por quê, Rose? O adolescente, a criança, ela não quer explicação científica.
ela quer que você responda o que ela perguntou, né? Como aquela pergunta, se, né? Objetivo, você vai... Deu a sua resposta e acabou. E de preferência na linguagem deles. Na linguagem deles. Então você não vai falar de relação sexual com a sua filha. Ela já está ouvindo isso na escola há muito tempo. Ela está ouvindo que fulano está ficando com fulano, que fulano está transando com fulano. Porque você, mãe, que tem toda a intimidade, vai se sentir com vergonha de lidar com isso. De forma nenhuma. Agora, doutora Helena, passadas essas fases aí, a gente, né, vamos pular mais um pouquinho, fase adulta, e aí essa pessoa, esse homem, essa mulher, em todo esse trajeto teve dificuldade tanto para conversar com outras pessoas sobre esse assunto, ou de aceitar, de olhar para o espelho e não gostar do que vê, de se comparar com outras pessoas, e todas essas questões vão afetar a vida sexual. Vão, a vida sexual dela. O que acontece hoje é que a mídia, né? A mídia está cobrando demais do ser humano. Então, ela cobra da mulher aqueles corpos perfeitos, onde existem 1000 photoshops, 1000 maquiagens, né? Eu estou toda produzida, botei até meu cabelinho de lado, fiz um make especial para aparecer aqui. Rose está toda top também. Então, aqui a gente fez para a gente se sentir bem. Mas não porque se eu tivesse aqui, ó, Rose, não deu tempo, só passei um batonzinho e tal, será que isso me impediria de conversar com você? Não impediria, porque senão eu ficaria escrava da perfeição do corpo. Então, hoje em dia, para você ser aceita nas relações sociais, você tem que ser bonita, você tem que ter o cabelo de tal jeito, você tem que ter o peito de tal tamanho, você tem que ter a coxa de tal jeito, você tem que se vestir, você tem que usar a marca tal, você tem que estar antenada na moda e estar usando isso, você tem que estar usando aquilo. Então, isso vem cobrando as pessoas de uma forma indireta, subliminar, mas vem cobrando grotescamente. E aumentando muito as visitas nos consultórios de psicólogos. Muito, porque aí se eu tenho o cabelo crespo, mas o tchan é ter o cabelo liso e jogar ele pra lá e pra cá, às vezes a minha mãe não tem condição de me sustentar isso e por isso eu me frustro. Se aparece acne no meu rosto, que é próprio do adolescente, mas eu tô me sentindo feia, horrenda porque eu tenho acne. Então eu começo, né, nessa idade da adolescência, começam as mudanças corporais e é quando o negócio começa a complicar. Como eu vou abordar, por exemplo, o rapaz? Existe uma crença, né, que o menino ele deve ser jogado para o sexo mais precocemente. Então, o que você segura sua filha ao máximo, porque você quer que ela tenha essa relação sexual virgem quando casar, ou mais madura possível. E esse rapaz não, se ele já tem 12 anos, ele já está transando, desculpa aqui a palavra, né? Vamos usar o termo que eles usam mesmo, né? Não vou falar assim que ele já está tendo relação sexual, que ele já está transando, geralmente tendo essa relação sem amor, desvinculada do amor, é o sexo pelo sexo, é o sexo carne, por simplesmente da tribo que o fulano já transou, então eu também tenho que entrar nessa. Aí vem, se ele não foi orientado na escola nem em casa com prevenção às doenças, que não estão em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Nova York, elas estão aqui no nosso meio. Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, com aquela menina linda, maravilhosa, de boa família, com aquele rapaz lindo, musculoso, que anda bem, que tem um carrão. Você, quem vê cara, não vê doença. Se eu olho pra você, eu sei que você tem doença. Jamais. Você olha pra mim, você sabe se eu tenho doença. A gente nunca vai saber, né? Então, o adolescente, por ele ter um pensamento mágico, ele acha que nada vai acontecer com ele. Então, esse rapaz, ele é jogado pro sexo mais cedo, o pai se tranquiliza, porque ele está tendo a relação sexual dele. Quando isso acontece com a filha mais jovem, a mãe traz, fica assim, porque ela já está tendo relação sexual. Quando a mãe... dor, né? Exatamente, quando a mãe traz, eu fico feliz da vida, porque na realidade o que eu não quero para essa é que ela tenha uma gravidez não programada, não indesejada, que nós nunca somos indesejadas para Deus, né? Mas não programada e que ela pegue uma doença. Isso que eu não quero para os meus filhos. Então, eu tenho que orientar. Essa questão do que não foi vivido lá naquela idade, a vida vai cobrar na idade adulta. Então, essa criança que não teve esse orgasmo, não teve essa oportunidade de se conhecer,
sexualmente, ela vai ter problema lá na idade adulta, porque a vida cobra. Doutora Helena, a gente tem alguns dados aqui, a senhora vai concordando ou não com o que eu trouxer para você. 25% de homens e mulheres dizem que não sabem demonstrar interesse pelo sexo. 39% dos homens e 36% das mulheres se preocupavam em primeiro lugar com a frequência das relações sexuais. Esse primeiro dado aqui, de que a pessoa não sabe demonstrar o interesse, isso é reflexo de algo lá atrás, que ela não aprendeu a conhecer o corpo dela, a respeitar os limites, os desejos que essa pessoa tem, e aí em demonstrar isso para o seu parceiro? Rose, na realidade, a queixa realmente principal que eu, como sexóloga, pego, porque eu só atendo o homem se ele vier junto com a esposa. Eu noto assim claramente, mulher que não tem desejo sexual, não tem. Olha, doutora, o meu marido está até reclamando que eu não tenho desejo, chega de noite eu quero dormir. E mulheres que nunca sentiram orgasmo. Mulheres que não se conhecem, que ela fala assim, mas eu não sei nem o que é isso. Nem o que é isso. Com relação ao homem, né, depois eu vou falar um pouquinho mais dessa parte feminina, com relação ao homem, a gente observa o quê? Este homem, ele vem cada vez mais se cansando de uma mulher que vive cansada. Então ele chega em casa, o homem ele tem um botão de power, onde ele desliga, e aí por mais cansado que ele tenha, o trabalho embarcado, não sei aonde, pesado, ele desliga, ele toma o seu banhozinho, ele come alguma coisa e ele está pronto para o sexo. A mulher, ela chega em casa depois de um dia de trabalho, ela vai adiantar o almoço de amanhã, ela vai ver dever de filho, ela vai providenciar alguma coisa de remédio, deixar o almoço adiantado, uma roupinha que ela vai botar de molho, e daí a pouquinho ela vai falar assim, pelo amor de Deus, eu quero dormir, me deixa em paz. Então isso tem criado um problema entre os casais. Cansaço feminino ao extremo. Cansaço, ela chega de noite de uma jornada tripla. Trabalhou de manhã, trabalhou de tarde, às vezes estuda à noite, e quando não estuda à noite, ainda vai cuidar dos filhos e da casa à noite. E esse marido, então, que tinha uma namorada, uma noiva, uma companheira que era ativa no namoro, rolava maço, beijo, abraço, agarro e tal, e tinha uma vida sexual saudável, ele olha para essa mulher e fala, gente, cadê a mulher que eu casei, que eu conheci, que hoje não quer saber, que hoje está cansada, que hoje está de TPM, que hoje está com cólica, inventando desculpa para não ter. Infelizmente vem a traição, né, doutora Helena? Aí, a gente não vai entrar muito nesse assunto agora, mas... isso é uma brecha. Acontece. É uma brecha, porque você viver insatisfeito também não justifica. Deveria haver o diálogo, mas é uma brecha que existe. Sim. Você falou aí do cansaço extremo da mulher, a baixa autoestima também é um dos fatores. Com certeza. Traumas passados, mulheres ou homens também que passaram por situações em que o sexo, né, foi tratado como um problema, como você mesma colocou, também passa a ser uma dificuldade na vida adulta. Conflitos no casal, né? Não precisa nem falar. Problema, 2, 3, 10, 20, 1 ano, 2 anos e o casal não senta. Vai se afastando. Pra conversar. E eu tenho aqui também duas outras informações. O uso de antidepressivos, que também é uma medicação muito utilizada nos dias de hoje, mas que também vai refletir lá nos relacionamentos. Né, olha só, existem as causas orgânicas, né, da diminuição. Então a gente vê pacientes que têm problemas de tireoide, paciente que tem problema de depressão e que usa algum tipo de medicamento, né? Paciente que é hipertenso e que usa também algum tipo de medicamento. E isso são causas que você sabe a causa da diminuição do desejo, né? Então você vai lidar com esse casal de uma forma. E tratar isso. Sim. Agora, aquela outra causa, por exemplo, abuso na infância. Não só de abuso sexual, de estupro, não só disso. A coerção, o abuso verbal. Olha, se você fizer isso, eu vou fazer isso com você. Olha, se você não deixar eu ver o seu peitinho, eu vou contar para sua mãe. Não precisa não necessariamente ter a penetração. Existem várias formas de abuso. Então é lógico que essa pessoa, ela vai ter um problema mais tarde. Ela vai ter um problema de disfunção sexual. Tanto o homem quanto a mulher. Por isso, mais uma vez, volta a necessidade de quem cuida de uma criança estar muito atento. Muito atento. Geralmente o abusador é conhecido
da criança, da família. Né? Então, o pai, a mãe, o responsável por essa criança, por esse adolescente, e não é só cuidar, não é só conversar, não. É observar o que acontece. Mudanças de comportamento. E o que essa criança solta de vez em quando em palavras e comportamento também. Mesmo que a gente queira fazer assim, mas tem que encarar de frente. Que são sinais. E que nós devemos cuidar com muita atenção e com muito cuidado. A gente já está caminhando para o fim, o tempo é curto com ela. Nós vamos ter que voltar, doutora Helena. Com certeza. Porque aqui o tema acho que vai render bastante. Agora, deixa eu fazer só uma parte com relação à questão do orgasmo feminino, Rose, que eu acho que é interessante. Você imagina que eu quero te ensinar a ler, mas eu não sei ler. Eu posso? Não. Se eu não sei como é orgasmo, sentir orgasmo, como é que eu posso pedir ao meu parceiro? Como é que eu posso ensinar ao meu parceiro como eu gosto, se eu mesmo não sei? Então, essa questão do orgasmo, ela é problema. Ela é o meu dia a dia do consultório. É o que você mais recebe aqui hoje? É o que eu mais recebo. Diminuição de desejo e anorgasmia, que é o nome. Que não, a falta não do consegue orgasmo. sentir orgasmo. O que ainda é mito no consultório, doutora Helena? Ah, muita coisa. É mito que não pode fazer preventivo. Acorda, gente, pelo amor de Deus. Que tem vergonha, maridos que só deixam mulheres procurarem ginecologistas mulheres, mito no consultório, a questão do sexo oral, a questão de mudança de posições, mulher que tem vergonha do próprio corpo, com baixa autoestima, que tem celulite, que tem variz, que tem uma mancha, que vai pular a gordura, que vai balançar, então quer ter relação no escuro, que não se acha atraente para esse parceiro, que não toma banho e não deixa ele ver, que não tira a camisola, que apaga a luz. Muito, tabu muito. Tem pacientes que chegam aqui para uma consulta porque precisa, mas tem vergonha de caminhar para a sala seguinte. Quando eu falo assim, vai lá dentro, tira a roupa, calça, calcinha, bota a camisola, mas precisa mesmo? Eu só levanto. E o contato, né? Eu só levanto. E aí é todo um trabalho para ela relaxar e tal. Esse é o meu dia a dia. Diminuição de desejo e orgasmo. Eu não sei o que é orgasmo, mas eu não sei. Eu sinto vontade, mas eu não sei se eu chego lá. Não sabem. Não sabem, Rose. Nós, meninas, precisamos trazer nossas filhas para consultas com ginecologia. Precisa, né, precisa. Porque começa também aí a educação. Precisa, porque eu vou abordar de outra forma. Exatamente. É mais Se eu tenho tranquilo. dificuldade de falar, o especialista, o profissional... eu falo com mais tranquilidade. Necessária. Antes da gente caminhar para o fim de fato, vamos falar rapidamente sobre o homem e a visita ao médico, o menino, né? A gente tem, infelizmente, isso é um fato real, o homem ele cuida muito menos da saúde. Se há esse tabu no universo feminino, no masculino, ele é muito maior e muito mais presente. Mas na sua visão de médica, aí há mais de 20 anos trabalhando... 30 e poucos, né? Fui por baixo, mais de 30. Seja velha. Isso não, esquece, começou muito jovem. Isso. O que na questão do homem. Isso, o que você pode dizer para mães de meninos, já que a gente precisa começar lá na educação? Quem já tá homem não vai mudar muito. Não, sempre é, nunca é tarde para se mudar, não. Mas se a gente começar lá em melhor. É melhor o comportamento. Na realidade, como que você pode orientar essas mães? Porque na realidade a mulher, ela frequenta o médico com mais facilidade que o homem. A maioria sabe que tem que vir no ginecologista pelo menos uma vez no ano, fazer o preventivo, palpar a mama e tal. O homem, ele não tem esse hábito. Então, ele sofre por conta disso. Então, chega na hora de fazer o exame de próstata, ele acha aquilo que Deus me livre, que isso não é coisa de homem, isso não é... E quantos cânceres de próstata deixam de ser descobertos por conta disso? Outra coisa que eu percebo claramente, imagine o seu marido, Rose, nós papeamos tranquilamente aqui, não foi? Tranquilão e ficaríamos mais uma hora. Tranquilo, vou ter que voltar, gente. Imagine o seu marido chegando para o melhor amigo dele. Cara, o negócio lá em casa não tá rosando, tá? Rose não tá sentindo prazer, Rose não sabe, não quer saber de cama, não quer saber de sexo. Você consegue ver ele fazendo isso? Essa imagem, não. Nunca. Ele morre, mas ele não fala. Ele não tem esse hábito de partilhar. Então, por isso, a gente incentiva o quê? O diálogo no casal. O que não tá bom pra você, você fala com o marido. Também incentiva ele, amor, se você quer que eu mude em alguma coisa, né? Cada uma vai arranjar o seu jeito, fala pra esse homem também, porque senão ele é um insatisfeito e o jeito que o homem tem pra mostrar pra essa mulher que ele está insatisfeito
de qualquer forma, é traindo. Aí sim vem a traição. Às vezes nem é a falta do sexo, é a falta da satisfação do jeito que eu quero. Eu não sei pedir, eu não sei falar, então eu traio. Sim. Vai rodar a vinheta, você no bate-papo. Doutora Helena, a pergunta é a seguinte, que veio dos nossos seguidores. Ui! A gente recebe algumas, escolhe uma pra que você possa responder pra gente. Tá bom. Mas tem a ver com a menopausa precoce. Tá. Quando ela acontece, é um fator da diminuição do desejo sexual também? E como a mulher identifica esse momento? Bom, primeira coisa, na adolescência o ovário começa a funcionar. Na menopausa o ovário vai parando de funcionar. Então a gente encara como menopausa precoce aquela que acontece por volta dos 42 aos 45 anos. Não é desejável e nem é saudável para essa mulher. Se esse hormônio feminino ele está caindo no sangue, é lógico que muita coisa vai acontecer para ela. Diminuição do desejo, a vagina fica mais seca, a pele que tinha um vício, ela começa a perder a turgência, né? Ela vai perdendo o pique para fazer as coisas, vai ficando mais cansada. Então, a menopausa, ela é uma fase da vida que todas nós vamos. Quando ela acontece precocemente, é pior para a mulher. Ela é mais sofrido, porque ela está ainda no pique total da vida. Então, ela tem que procurar o tratamento. Com relação à mulher que entra na menopausa com a idade, digamos assim, normal, dos 50 aos 55 anos, ela vai procurar o ginecologista e vai conversar com ele sobre o que ela está sentindo. Olha, o desejo diminuiu. O que você tem aí para me ajudar? Pelo amor de Deus. Me ajuda. E me ajuda. Com o companheiro também. Explicar ele. Porque ele também vai ter mudança corporal. Sim. Ele pode até negar, mas ele também vai notar diferença. Até para isso é mais difícil para um homem, né? É. Gente, agora nós vamos brincar mais um pouquinho, porque ela vai me perguntar. Agora! Bem, eu passo para você. A minha pergunta para a Rose é esta. Uhul! Rose, você se vê uma mulher sexualmente bem resolvida, Rose? Dá pra correr agora? Não. Posso fugir, Eduardo? Não. Não. Olha, por essa risada, por essa boca bem aberta, a mulher quando ri assim, ó. Tá resolvida? Já respondeu pra mim, gente. Tá tudo certo. Ó, um beijo. Fugiu, ela se escapuliu. É lógico, olha a cara dessa mulher de felicidade, que se aceita como ela é. Se tem o cabelo ondulado, se tem o cabelo crespo, ela se maquia, ela se acha linda. Ela botou a roupa, ela sabe das limitações dela. E se você se olha no espelho, você fala o quê, Rose? Tá ótimo. Eu vou ser muito sincera. Aproveitar esse momento, até de reflexão para quem tá assistindo, eu já olhei muitas vezes pro espelho e não gostei do reflexo. Tá vendo, gente? Muitas vezes. Tá vendo? Muitas vezes. E isso desde a minha adolescência. Porque eu tinha um padrão de meninas de corpo desenhado, e eu nunca fui esse padrão de mulher, né? Sempre magrinha, retinha, e aí, meu Deus, ela tem bunda, ela tem perna, quadril, eu não tenho. Isso não sempre... acontece só com você não, você tá vendo. Não. E isso está acontecendo, inclusive, com a minha filha. Ela se compara muito com a outra menina. Que é próprio do adolescente. Mãe, mas a fulana tem uma coxa grossa. Mãe, mas a menina tem um rosto lindo. Minha filha, você é linda. Você é assim. É assim. Deus te fez assim. Exatamente. E isso acontecia até bem pouco tempo comigo. De olhar pro espelho, aqui tem um espelho, e eu não gostar do que estava vendo. Isso tem muito a ver com tudo que acontece na nossa vida. Mas hoje não. Hoje não. Hoje eu olho, mesmo não sendo aquilo que é padrão, eu gosto, tá beleza e tá show de bola. E tá linda demais. E aí você passa pros outros, você vê o fio do seu perfil. O sorriso, a postura, o jeito de se comportar, o jeito de falar. A paciente entra no consultório, eu já fiz o perfil. Já faz o diagnóstico. Essa é bem amada, essa é bem resolvida. Doutora Helena, muito adorei estar com você aqui. Uhul! Foi ótimo. A gente sempre vai voltar aqui porque o conteúdo vai render com você. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, super amei. Gente, um beijo, a gente se vê. Gravando. Sexualidade é o tema do nosso programa de Volta lá hoje. que passou um cara atrás de você na hora. Na mesma hora. Você fica assim mesmo? É? Você não tem vontade de ficar à vontade, não? Ah? Você não tem vontade de ficar à De vontade? soltar, mas aí solta tudo. Solta tudo como? As gorduras.
você. Você quer a sua caneta? Quero. Cadê, gente? Cadê? Pausa aí na gravação. Aqui. Aqui, sua canetinha. Volta. Desculpa. Eu vou fazer pergunta de verdade, hein? Hã? Vou fazer pergunta de verdade. Ai, Jesus, que medo dela. Acho que eu vou me arrepender de ter passado pra ela.